Salama, Salama, sobre o nome do Altíssimo. Bem-vindo à Escola da Sabedoria Untu. A escola Tade de Ambuíço, Votade de Atendimici, o rei do povo Untu. Sobre o nome do Altíssimo. Por que colocaram tantos títulos no nome do Altíssimo? Porque se criou-se tantas ênfases na intenção de conduzi-los para fora da verdade. Títulos gregos, títulos romanos, títulos das nações, manifestações, nomes, mas ele profetizou que tiraria do povo de Solele os nomes de Balaim, que no futuro, ó Isolele, Bana Isolele, tirarei de vossas bocas os nomes de Balaim. Interessante. Vieram os Askenazim com aquela ideia de que o nome do Altíssimo, ele é impronunciável, que não se pode pronunciar, que é impronunciável. Os Askenazim, os filhos de Gomer, filhos de Jafé, como está nas Escrituras, aqueles que se dizem que são judeus e não são. Aqueles que se dizem que são escolhidos, porque até a expressão judeu, ela declara ali na expressão que seria aquelas pessoas que são, que têm uma alma judia, que são voltadas à lei, que são voltadas à Torá, que na verdade é Isolele. Por quê? O nosso pai, nosso tata Jacubá, que colocaram nas escrituras como Jacó, ele recebeu um nome, uma expressão do nome. Qual o nome que ele recebeu? O meu escolhido, Isolele ou Isalele. Aí colocaram nas escrituras, na Bíblia, né? Colocaram ali como Israel e por aí na sequência. Mas a questão aqui é sobre o nome de Tata, o nome de Tatanzão. Criaram essas fagulhas aí totalmente contrárias. Então vamos a esse estudo. Ao longo da trajetória do tempo, vamos entrar na trajetória do tempo. Então eles colocaram ali o YHWH, que é uma derivada, né, que vem ali é uma transliteração, porque nome próprio não se traduz, nome próprio sofre uma transliteração, então nome próprio ele não sofre tradução, nome próprio é nome próprio, então o nome ele sofre uma transliteração. Então, sofrendo uma transliteração da linguística português para o Yiddish, é Yud Re Vav Re. Só que, primeiramente, do Yiddish, da língua Yiddish para o português. Da língua Yiddish, que se escreve da direita, né, do lado macho para o lado fêmea, do lado direito para o lado esquerdo, as 4 letras, a letra Yud, Re, Vav, Re. Transliterando para a língua portuguesa, é YHWH. Nesse trabalho é que veio Iavé, Iová, Jeová, Javé. Só que as próprias pronúncias Jeová e a pronúncia Javé, elas têm menos de 600 anos. Por quê? Porque a letra J, ela não tem 600 anos que ela tem a sua expressão. Na dúvida, é só pesquisar quando que foi que surgiu a letra J. Pesquisem quando foi que surgiu a letra J. Aí você vai entender que a letra J, você vai aprender dentro da sua pesquisa, que a letra J ela não tem 600 anos. Isso significa que em 1500, né, a tal falácia do descobrimento das Américas, né, do Brasil, descobrimento das Américas. Então, a tal falácia, lá, quando
jesuítas, então também não é jesuítas, porque não tem a letra J. Não há essa expressão de letra J. Quando eles chegaram aqui nas costas, aqui na costeira, vamos dizer assim, chegaram aqui nessa costeira, os portugueses, que são os romanos, os portugueses eles são os romanos. Claro que estou contando a história contada, estou contando a história contada para que vocês consigam ali pegar uma data para que vocês possam trabalhar dentro dessa data. Então é uma história contada, 1500, descobrimento do Brasil, blá blá blá, Pedro Álvares Cabral, toda aquela historinha, Estamos aí para poder ajudar na caixinha. Então, nessa data, 1500, a letra J não existe, então não é Jesus, não é Jeová, não é Javé, é Iavé, Iová, Iesus, Ieusus. São essas pronúncias que estão ali. Então, sobre o nome Jesus, Iesus, Iosus, com o tempo vai somando e vão poder compreender. Então, estou falando primeiramente sobre o tetagrama dos Askenazim, o tetagrama dos Askenazim, a qual eles dizem, na Torá, diz ali que é a expressão que quando Masa, na língua deles, Moshe Rabbeinu, que eles expressam como Moisés, o nosso mestre, na língua deles, Moshe Rabbeinu, foi quando o Masa, Moshe Rabbeinu, na língua deles, ele recebeu, ele questiona Deus, dentro da linguagem deles lá, porque é muito interessante, porque já falando que se esses Askenazim, eles dizem que eles são o povo original do Altíssimo. Se eles são o povo original do Altíssimo, então como que eles podem pegar um título grego, romano, que é Deus, Zeus, e colocar dentro da Torá? Dizendo, certo? Sendo que, já que eles são o próprio cerne, então como que pode o próprio cerne, quando eles vão usar escrever Deus dentro da Torá, eles usam a letra D, apóstrofos US. Por quê? Porque eles sabem que essa pronúncia ela não é limpa, ou seja, é uma pronúncia que pertence aos gregos e romanos. Então, se eles são originários, ou se eles fossem os originários, eles não colocariam nos seus escritos, nos seus livros de Cabalá, nos seus livros de numerologia cabalística, na Taná, não colocariam dentro do Talmud, dentro do próprio Zohar mesmo, eles não usariam essa expressão, certo? Não usariam essa expressão, porque por ele, quando nós pegássemos uma Cabalá para poder ler, o Talmud, ou qualquer livro dedicado a eles, se nós comprássemos algum livro na Sefer, por exemplo, lá nós aprenderíamos que essa expressão Deus é Zeus, mas não é, eles não são uma fonte confiáveis para que você possa aprender, para que você possa sair desse paganismo, dessa expressão Zeus, Deus. Voltando, então que língua que eles usam? Eles falam que é a língua hebraica, mas você vai estudar e você vai entender, que tem que ser pesquisador, tem que ser estudante, tem que querer, porque o reino dos céus ele é tomado a forças, não adianta ficar sentado esperando. O reino dos céus é tomado a força, e para que tenha conhecimento você tem que buscar-me-eis e achareis, quando vocês me buscarem com todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força. E todas essas partes vocês já sabem, vocês já têm consciência disso, porque está dentro das Escrituras. Então, a língua que eles usam é o Yiddish, o Yiddish. Essa língua Yiddish é uma junção com aquilo que eles chamam de hebraico, junto com uma língua alemã, ou seja, a parte norte, a parte lá de cima, a parte norte. Historicamente e profeticamente, Canaã, como já mostrei em outros vídeos, e como isso faz parte do percurso daqueles que são o povo, para quem vai essa aula, ela vai para todos aqueles que querem
aprender, compreender a verdade, e principalmente para aqueles que são os filhos do Congo, ou seja, os Ba-Congo, os Bana-Congo, que somos os verdadeiros hebreus que está nas Escrituras. Então, eles colocaram lá o tetagrama, as letras Yud, Re, Vav, Re. Só que lá nas Escrituras, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, mostra lá que os sacerdotes que ali estavam, eles nos proibiam, eles nos açoitavam, eles nos ameaçavam e nos proibiam de pronunciar o nome do filho de Tatanzambi. Eles nos proibiam, eles nos batiam, nos surravam, eles faziam o escarcéu para conosco, para que de maneira alguma nós falássemos o nome do filho de Tatanzambi. Por quê? A Escritura diz assim: Irussalama, Irussalama, de agora em diante vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Altíssimo, né? Irussalama, Irussalama, sua casa ficará vazia, vocês vão ser sitiados pelos gentios, né? Ou, novamente falando, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Altíssimo. Em nossa língua, bendito, o que vem em nome do Altíssimo é Yeshuayá, 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 que quer dizer bendito que vem em nome do Altíssimo, bendito o nome do Altíssimo, Yeshuayá, bendito o nome do Altíssimo. Esse é o nome que nós fomos proibidos de ensinar, nós fomos proibidos, açoitados, para que nós não ensinássemos mais nesse nome. O que eles fizeram com o passar do tempo e com as traduções, que eles chamam de traduções confiáveis, eles colocaram lá Yeshua. Colocaram lá Yeshua. E a própria pronúncia Yeshua, ela está ligada com uma divindade que pertence a umas outras tribos, a qual elas invocam tal nome, que no caso o nome deles seria o Exu. Então, Exu já é uma outra entidade de outras tribos que acreditam nessas espiritualidades, e tais frequências espirituais foram dadas a eles para que eles creiam e vivam dentro da espiritualidade a qual a eles foi cabível a eles. Na mesma expressão, na mesma dinâmica, vou usar essa palavra, que aos Bakongo, os pertencentes do reino do Congo, Tatanzambi se manifestou para esse povo. Quem é esse povo? Para os filhos de Jacó, na nossa língua, para os filhos de Jacobá. Aos filhos de Jacobá, Tatanzambi se manifestou e os separou para que por meio deles Tatanzambi se manifestasse à terra. E aos outros povos, cada povo recebeu a sua divindade, cada povo recebeu a sua parcela dentro da espiritualidade. Então, quando esses Askenazim possuíram as escrituras, juntamente ali com o poder dos cristãos, porque antes que eu entre nessa passagem, de continuidade a esse assunto, é necessário falar que no transporte dos navios negreiros para as Américas, não esqueçam que esse é um evento, que ele é um evento rendoso, financeiramente rendoso, pegar essas pessoas do reino do Congo, chamado hoje da África, que é a Etiópia a parte sul, e Kemet a parte norte da região, hoje chamado África, pegar esses seres humanos e transportar para as nações. Nesse processo, que é um investimento que eles estão fazendo, a Igreja Católica ela está fortemente envolvida com o tráfico desses seres humanos, como também os judeus estão envolvidos fortemente patrocinando esse transporte dessas pessoas dos Bakongo para as Américas.
como também o próprio poder romano, né? Romano que é chamado como os portugueses, né? Que são chamados portugueses. Os portugueses, eles são uma deriva, né? São uma deriva do poder romano, até porque quando Yeshuaiá, o nosso Umfum Yeshuaiá, o nosso mestre, ele nasce lá, né, em Belém, como tá relatado nas escrituras, existe dois poderes que está subjugando o povo Bantu, o povo Untu. E esses dois poderes, esses dois povos que estão subjugando o povo Bantu são os gregos e os romanos. No entanto por isso que é interessante que aqueles que são perseguidos, porque os apóstolos, chamado como incôgnidi e colocado nas escrituras como apóstolos, e não é essa expressão, porque se você lê os velhos escritos, chamado como Velho Testamento, você não vai encontrar a palavra apóstolo. Você não vai encontrar essa palavra apóstolo, você vai encontrar juízes, a época dos juízes, que depois dos juízes vem a época dos reis. Então, esses 12 homens que Yeshuaiá, ele chamou para que viesse juntamente com ele para dar testemunho da verdade, e eles são os seus alunos, eles são Encongudidi. O que é o Encongudidi? Um Congudidi é um trabalhador da lei. Então, esses 12, eles são chamados para que eles sejam trabalhadores da lei. Na nossa língua, Encongudidi. E esses Encongudidi chamados, eles são semitas, eles são hebreus, ou seja, eles são Bantu. É o povo Bantu, o povo Untu. Seja Untu, cabeça, seja cabeça. Isso que quer dizer a pronúncia Bantu. Seja Untu, cabeça, seja cabeça. Então, esse povo Untu, aonde que Yeshuaiá, o nosso Umfum Yeshuaiá, o nosso mestre, ele chama esses 12 para que esses 12 sejam o quê? Sejam trabalhadores da lei, para que eles sejam Encongudidi. Porque voltei nesse assunto para vos trazer à memória que esse povo não é o povo judeu, e sim para que vocês compreendam que esse povo é o povo semita. A palavra judeu, ela veio muito tempo depois, né? A palavra judeu, ela também não tem 600 anos, porque não tem a palavra J, não tem a expressão J. E aí que eles vão falar que é Yahudim, Yahudim ou Yehudim. Aí que vem esses montes de expressões. Então vamos chegar, né? Já peguei essa palavra também, Yehudim, Yahudim, para que volte, né? Então, trocaram Yeshuaiá, bendito que vem em nome do Altíssimo, para colocar Yeshua. O que quer dizer a palavra Yeshua? A palavra Yeshua, na sua semântica, na sua expressão, para que trabalhe no cognitivo, da parte espiritual, intelectual de cada pessoa que o pronuncia e canta e acredita, quer dizer, para que o seu nome caia no esquecimento. A pronúncia Yeshua significa para que o seu nome caia no esquecimento. Por quê? A língua Yiddish, ela é uma língua que cada letra ela tem o seu poder atômico, né? Cada letra ela tem o seu fator numérico, né? A sua expressão numérica. Também tem a sua geometria, né? Ou seja, a arquitetura da sua escrita, como deve ser feita, né? Da direita para a esquerda, ou seja, do lado macho para o lado fêmea. A forma como tem que ser escrita, tem todo ali o contexto de como se escreve essas letras e como são as suas expressões. Como elas têm fatores numéricos, então os cabalistas as têm como eles dizem, como se fosse na linguagem deles, que é a linguagem que Deus usou para poder criar tudo, para poder fazer todas as coisas. Então, trabalhando na permutação dessas palavras, aonde que os rabinos, os cabalistas, eles proíbem a permutação das palavras, porque usando a permutação das palavras é possível até criar um golem,
né? O que seria um golem? Um golem seria um golem seria um gigante, né? Então, se permutar ali as palavras, colocar o nome de Deus, né, dentro ali da permutação daquela palavra e se colocar num barro, alguma coisa assim, aí da mesma forma como Deus, né, dentro da visão deles lá, né, Adonai, dentro da visão deles lá, fez Adão, então o homem, o ser humanozinho assim como você, né, poderia fazer um golem e por aí se vai. Por quê? Por que estou falando disso? Porque isso é a parte da Kabbalah, né? Tem a Kabbalah prática e a Kabbalah passada oralmente, então tem todas as questões ali. Então, o que seria? Eles proíbem a permutação das letras. Por que eu estou falando isso, né? Para mostrar para vocês que eu tenho noção do que eu estou falando, né? Para quem já viu palestra de rabino, para quem já estudou um pouco de Kabbalah, tem a plena noção do que é que eu estou falando. No entanto que alguns anos atrás surgiu aquela família Berg, né? Surgindo com o poder da Cabala, que era somente você escanear os 72 nomes, o nome de Adonai, que é com aquele escaneamento dos 72 nomes de Adonai, você ia adquirir riqueza, toda aquela, sabe, aquelas historinhas lá de... Certo. Aí, por que estou falando isso? Para que vocês entendam o que aconteceu com a escrita Yeshua. Nessa permutação, né? Cada um fala de um jeito, então aqui, da onde eu sou, fala permutação. Outros vão falar a permutação, né? Dentro dessa permutação, né? Dentro dessa permutação, é que eles criaram essa pronúncia Yeshua, na intenção para que o seu nome caia no esquecimento, assim como está dentro da profecia. Então, quando as pessoas estão lá, orando lá, pronunciando Yeshua, cantando aquelas canções, elas estão expressando para que o seu nome caia no esquecimento, né? Dentro disso também veio aqui praticamente aqui na década de 90, foi na década de 90 que surgiu esse contexto de que o nome do filho, o nome do filho, ele provém do nome do pai. Então, quando eles pegaram o tetagrama, as letras Yud, Re, Vav e Re, e primeiramente usaram as 3 letras, né? Porque lembra que estou falando que são 4 letras, as letras Yud, Re, Vav e Re. Então, pegaram as 3 primeiras letras, a letra Yud, Re, Vav, e colocaram a letra Shin e a letra Ain. Sendo assim, deu Yehoshua ou Yahushua. Então, para uns, se lê Yud, Re, Vav, Shin, Ain, Yehoshua, e para outros se lê Yud, Re, Vav, Shin, Ain, Yahushua. O que mudou foi o uso das vogais, né? Das vogais colocadas consoantes, das vogais colocadas pelos maçoretas. O que os maçoretas fizeram? Como YHWH não tem uma pronúncia, né? Não tem, falta o quê? Falta ali as vogais, né? São somente consoantes, então como que vamos expressar esse nome? Então por isso que o nome é oculto, não pode falar, o nome foi escondido, não pode, que não pode, que não pode, que não pode, e que não pode, pronto, acabou, e não pode, e não pode, e não pode porque não pode, né? Dentro ali da questão deles. Então, aí os maçoretas, né, os maçoréticos, eles colocaram ali as vogais. O que são as vogais? A, E, I, O, U, né? A, E, I, O, né? A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Então depende da parte da região aqui do Brasil, né? E também estou falando para o mundo como um todo, porque nem todos estão aqui na diáspora aqui no Brasil, né? Como tem um irmão aí, Aquada Bantu, que está em Holanda, e assim sucessivamente. Tem irmãos que estão no Reino Unido. Então, esse professor tem ensinado quem é esse professor? Sou eu, né? Long, na nossa língua é Long, que é professor, tem ensinado para todo o Ocidente aqui a cultura do nosso povo Huntu. Então, dando continuidade a esse assunto que é muito interessante, né? Aonde que eles colocaram ali, né, usando os pontinhos, né, as formas de escrita, para que coloque agora as vogais
para que seja pronunciado. Então, por isso que, para uns, o Yud ganhou 2 pontinhos embaixo ali, que é Iê. E para outros, né, a Yud ganhou outra forma de ponto em outra posição, que é A. Então ficou Yahushua para alguns e ficou Yehoshua para outros. E diante disso aí que veio esse monte de Yahushua e Yahushua, veio esse monte, ou seja, tudo começa ali com Yah alguma coisa ou com Ye alguma coisa. Então essa confusão, ou seja, essa Babilônia de pronúncia, essa Babilônia de palavras. Aí, o que acontece dentro de tudo isso, né? Dentro dessa expressão, ainda para que o seu nome caia no esquecimento, daí que eles também falam assim, não, peraí, para nós é Iá. Por quê? Precisavam eles agora ter um fundamento para que desse força à sua crença. Então, nada melhor do que o nome, né, do Geno Pararará, né? O primeiro-ministro, né? Benjamin Netanyahu, então Benjamin Netanyahu ou Benjamin Netanyahu. Então uns falam, não, é Yau, Benjamin Netanyahu. Para outros não, é Benjamin Netanyahu. Então tá bem. Junto disso, então eles conseguiram ainda mais dar ênfase ao nome dele, porque ao nome das suas buscas, né? Porque eles se apaixonaram, na verdade isso é uma paixão, né? É uma paixão, ou seja, paixão. Pá, olhou, o zoinho ficou com um coraçãozinho, pá, cai no chão, é paixão. Eles estão apaixonados, exatamente, estão apaixonados pelo povo Askenazim, né? Porque eles aprenderam desde criança, porque nós também aprendemos desde criança, que aquele povo lá da Palestina, que está lá, que é o povo hebreu, que está nas Escrituras. Ou seja, aquele povo lá é o povo que viveu no Egito, que ficou escravo no Egito. Também é o povo que quando Yeshua nasceu, é muito interessante, né? Porque os três magos vão lá para poder ver a criança, né? Ver o rei do povo banto que nasceu. E Herodes, né? Eles passam lá por Herodes para poder se apresentar. Nós estamos na cidade, somos 3 reis, somos os magos, os reis que estamos aqui. Então nós viemos a contemplar o rei do povo banto que acabou de nascer, né? Aí o Herodes, nossa, poxa, também eu quero conhecer esse rei. Assim que vocês, né, for até o local, depois vocês me avisem para que eu vou lá para adorar esse rei, né? Exatamente, né? Todo mundo sabe que a intenção de Herodes era continuar o seu reinado e extinguir o rei do povo banto. Aí o Keluba, né, um ser celestial, aparece para eles e fala, não vá até Herodes não, né, porque Herodes, a intenção de Herodes é outra. Então esses 3 magos, né, eles vão até o nascimento, né, até ali onde que Yeshua está, e depois eles vão embora para outro caminho. Aí o que acontece? Para onde que Yeshua tem que ir? O Keluba, né? Esse anjo é na linguagem deles, né? Esse Keluba, essa ação, esse ser celestial, né? Que pertence ao exército celeste, fala para eles, né? Para Yassa, que colocaram como José, fala para José e Maria, Yassa e Malila, fugiram para o Egito. Aonde é o Egito? O Egito, que é Kemet é a terra dos negros. Kemet é a terra dos pretos. Então, como que pode, na terra dos negros, e olha que eu sou negrinho, hein? E ali é mais negrinho que eu. Olha que eu sou bem, né, puxado na melanina, né? Puxado na melanina. E ali eu sou meio clarinho naquela área de lá, na área dos Kemet, né? Dos Cush, aquela área ali que é a terra dos pretos, a terra dos negros. É negroide mesmo, é amelinado. E lá nos amelinados, em Kemet, né, no Egito, aí vai lá esconder no Egito uma criança de olho azul ou de olho verde, cabelão amarelo. Vai lá um galego se esconder no meio
Ai, 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 no, no meio dos amelinados, tá? Mas é muita piada, né? Nós tivemos muita paciência esse tempo todo para acreditar nesse quadro, né? Também, a gente também acreditava em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, acreditar, acreditar mais numa falácia dessa mentira, uma mentira a mais, uma mentira a menos para nós. Então não tem jeito, né? Completamente, né? Hoje a gente ri, né? Porque nós batos somos um povo muito alegre, um povo muito feliz. Hoje vejo assim, mas ai, o quanto que estávamos num período da ignorância, né? Estávamos num período do profundo sono, então nós não íamos ver mesmo, não íamos perceber, não íamos ter essa visão. Então, por que falando isso? Porque aquele povo lá, eles não são nada melinados, né? Não são nada melinados. E Tatanzambi, né? Lembrando que o assunto aqui é o pai, o nome de Tata, o nome de Tata, o nome do pai, não o nome de Tata. Ele prometeu a Babana Cananga, Canaã, ou seja, a terra de Cã, né? Dos cananeus, jebuseus, heteus, aqueles povos que viviam ali. E segundo, né, historicamente, profeticamente, esse povo, ele foi para o sul da Etiópia, né? A parte de cima Kemet, a parte de baixo, né? A parte norte Kemet, a parte sul Etiópia. É ali que Cã, o queimado, Cã, o queimado, o escuro, o preto, foi ali que a família de Cã, ou seja, é ali que Canaã, ele faz, é, desculpa, ele faz a sua população, né? E é essa terra que Tatanzambi dá ao povo dos filhos, ou seja, dá para Ababana, para Abraão. Canaã, Cananga, nunca foi para a Palestina. Nem nesta vida, nem em outra reencarnação. Não foi. Vamos lá, o nome do Altíssimo. Então, colocaram, né? Colocaram Deus não é nome, Deus é um título. Como já expliquei, esse título é dado às divindades gregas e romanas, a Zeus, que tem nada a ver conosco, né? Então, no processo para que o nome de Yeshuaiá ele viesse a cair no esquecimento, colocaram Yeshua a princípio, que até hoje muitas abadias cantam ali, usando como se fosse o nome do filho de Tatanzambi, né? No caso deles ali, o filho de Deus, né? Ali com a junção com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Jesus e Yeshua, né? Dentro desse quadro. E a sua origem, ela surgiu dos Askenazim, a fim de que o nome de Yeshuaiá caia no esquecimento com essa pronúncia Yeshua. Agora, a Escritura diz que a tua cidade e o teu povo é chamado pelo teu nome. A tua cidade e teu povo é chamado pelo teu nome. Então, para que as pessoas elas fossem construir essas pronúncias Yeshua, Yehoshua, alguma coisa, alguma coisa, eles precisam de uma fonte originária. E essa fonte originária que eles precisam é o Yiddish, que eles chamam de hebraico, sendo que na própria explicação deles, né, era explicado que a língua que eles falam é uma língua provinda do alemão, juntamente com aquilo que eles chamam hebraico, e a língua Yiddish. Então, para que eles sejam fundamentados desses nomes que eles acreditam ser nomes verdadeiros, eles precisam dessa falácia, precisam desse idioma que não é o idioma original. O idioma original, ele vem, né? Vamos lá voltar para Nimrod, na época de Nimrod, que é o segundo, data assim, do nosso segundo milênio, a partir de Multo, todos falavam uma língua só,
uma única língua, uma única língua. Né? Aí eles estavam todos juntos, num só intento, fazendo ali a Torre de Babel, que é uma torre, né, de bagunça, né, uma Babilônia, e a intenção era o quê? Que eles pudessem observar se ia ter um dilúvio, que eles pudessem ter uma alguma ação, ou chegar até o firmamento e tocar naquele que se assenta sobre o firmamento. Então eles estavam com essa visão de... Nimrod tinha essa visão de poder tomar alguma atitude se viesse um monte de água do abismo, assim, do dilúvio, e também se pudesse... Estava ali com uma situação bem... um probleminha de cabeça, né? Mas vamos aí. Mas ele conseguiu ali, conseguiu juntar, né? Conseguiu juntar toda aquela população num só intento. Tanto que Zambi, o espírito criativo, juntamente com as suas hostes, ele chama as suas hostes e fala: desçamos e vamos confundir a língua dessas pessoas que ali estão. Então, os Keluba, né, os seres celestes, foram com cada um com uma língua nova, e separou aqueles povos com 72 línguas. Um diz que é 70, outros dizem que é 72. Por isso que vem dentro desses 70, que tem a ver com os 70 discípulos que Yeshua chama, e também com os 72, que no caso que seriam os 72 nomes de Adonai, que eles colocaram lá, com as 3 pronúncias, que eles fazem as permutações das palavras de Zambi, né, no caso de Adonai, para que eles ali falem que essa pronúncia é riqueza, essa pronúncia é espírito, né, com esses casos, né? Aí dentro dessa questão, eles criaram tudo isso, né, dentro dessa questão, criaram tudo isso aí. 70 ou 72. Então, manifestou 72 línguas nos povos. Só que, dessas 72 línguas que surgiram, existe uma língua originária, uma língua pai, uma língua mãe, uma língua que dessa língua surgiu as outras línguas, as outras 70, as outras 72 línguas, e na sua sequência, as outras derivadas dela. Da mesma forma como falamos aqui o português, né, o português que não é o português de Portugal, né, não é o português reto de Portugal, é um português que nós falamos aqui, né, no Ocidente Sul, aqui no Brasil, que tem a ver com linguagens africanas, né, tá vendo? Só que é linguagem africana, mas de quais tribos africanas? Porque a África não é uma tribo só, né? Então são das linguagens do povo africano que veio para cá, juntamente com as linguagens do povo Tupi, Guarani, que aqui habitou, né? Habita, né? Só que também todas as Américas, não é só o Brasil, todas aqui as Américas a população era indígena, toda, não é um pedacinho aqui, um pedacinho não, toda aqui essa costa, vou dizer assim, todas as Américas era povoado por povos indígenas, com seus costumes, as suas línguas, e assim sucessivamente. Então, essa língua que nós pronunciamos, que eu estou usando para comunicar com vocês, é uma língua, né? Dentro ali, um português, né? Uma caixeira, mandioca, e aipim, e por aí se vai dentro dessas questões. Então, ela tem uma língua originária, que tem uma língua originária, que tem uma língua originária, e assim sucessivamente, até nós chegamos lá na Torre de Babel. Então, lá na Torre de Babel, pronunciavam, assim, vou falar da Torre de Babel, pronunciava somente uma língua, e essa língua é a língua originária que quem falava, o multo, que colocaram as escrituras como Adão, mas é multo, e multo ele foi feito aonde? No centro da terra. Aonde que é o centro da terra? É chamado África, né? Chamado África hoje, ali que é o centro da terra, ali é a capital do mundo. É nesse local que é feito o arquétipo, o homem arquétipo,
Lá em Kabbalah fala Adam Kadmon, que Adam Kadmon seria a parte formação, né? A hora que Zambi ele está pensando, ele está formulando, então seria Adam Kadmon, né? Ou seja, o homem arquétipo, esse que é o original, o homem arquétipo no pensamento do Altíssimo, né? Do pensamento do Espírito da verdade, até a sua manifestação física, para que na sua manifestação física ele sopre nas suas narinas o oxigênio, aí ele vem a ser uma alma vivente. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, muito bonito. É ali que ele faz, quem? Multo. Então, multo, ele recebe, na sua língua, ele fala com Tatan Zambi, na língua de multo. Qual a língua de multo? A língua Kiuntu. Olha que bonito. Ai, que bonito esse amarelo, né? Então, é a língua Kiuntu, que é a língua do povo banto. É a hora de aprender a verdade. É a hora de aprender a verdade. E o nosso Mfume Soayá, toda vez, ele jura, toda vez ele expressa, em verdade vos digo. Ou seja, verdade é o nome do nosso Tata. Verdade é o nome do nosso Tata. Por quê? No princípio era o verbo, e o verbo estava junto, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Tata, e o verbo era Tata. Palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Tata, e a palavra era Tata. Então, palavra e verbo é verdade. Palavra é o nome do nosso Pai, porque quando eu leio a palavra, eu estou lendo o nosso Pai. Quando eu pronuncio a palavra verdade, porque a palavra e verdade é a mesma coisa, eu estou pronunciando o nome do nosso Pai. O nome do nosso Pai é a palavra. O nome do nosso Pai não. O nome do nosso Tata é a palavra. O nome do nosso Tata é verdade. E verdade é aquilo que é. Verdade é aquilo que eu sou. Eu sou o que sou. Verdade, repito, é o nome do nosso Pai. Verdade é eu sou o que sou. E diz assim as nossas escrituras, que a tua cidade e teu povo é chamado pelo teu nome. Na nossa língua, a palavra verdade é Congo. Na nossa língua, na língua Untu, nosso idioma Untu, a pronúncia, a palavra, a pronúncia verdade é Congo. O nome do povo é Congo. Eu sou Congo. O nome da nossa cidade é Congo. O nome do nosso Tata é Congo. E colocarei o meu nome nos filhos de Solele, Bakongo, Banakongo. Ah, você! Ó, Zambitata, abri os olhos do teu povo, do povo que é chamado pelo teu nome no ocidente. Ó, Tata, abri os olhos do teu povo que é chamado pelo teu nome no ocidente. Abri, Tata, Bakongo, Banakongo. O nosso nome é verdade. Ó, Tata, pois a tua cidade e teu povo é chamado pelo teu nome. Ngueta. Sejam bem-vindos à Escola da Sabedoria Untu. Sejam bem-vindos à Escola da Sabedoria Untu. Tade Jambuiço, Votade de Antedimici. Eu sou Long, professor Bengami Banakongo. Sejam bem-vindos. Ngueta.